Alisson está de volta ao Santos. O volante será relacionado para a partida entre Santos e Botafogo, que se enfrentam nesta segunda-feira, 8 horas da noite, no Estádio do Café, em Londrina. O jogador busca ganhar espaço na equipe do técnico Fábio Carille e visando também, quem sabe, uma renovação contratual, já que Alisson tem contrato com o Peixe até dezembro deste ano. E falaremos também sobre a procura do Santos por um goleiro. Desde a lesão de João Paulo, o Santos trata como prioridade trazer uma outra opção ao time santista. Então, falaremos sobre esses dois assuntos. Quero a opinião de vocês aqui. Você acha que Alisson ainda tem espaço no time do Santos? E qual goleiro você gostaria que o Santos contratasse? Me fala aqui nos comentários, tá certo? Bom, começando por Alisson, que está há quase um ano fora dos gramados, ele que já está recuperado, está treinando com o time santista, participou do jogo-treino do Santos contra o Juventus da Moca. Inclusive, nesse jogo-treino, ele foi zagueiro. O técnico Carille, a comissão técnica, vem testando o Alisson nessa função de zagueiro. Entende que ele pode ser mais útil nessa posição do que de primeiro volante. Só que aí, a gente também tem que ponderar o seguinte: daqui a pouco o Tomás Rincon será convocado, estará servindo a seleção da Venezuela, e aí é menos uma opção de primeiro volante. Então, caso o João Schmidt sinta algum cansaço, fique suspenso, não possa jogar por algum motivo, talvez o Alisson possa ganhar minutagem. Tem o Sandri também, que está recuperado, Palheiro, enfim, tem algumas opções aí de primeiro volante no time santista, tá? Mas está sendo testado e tem esse contrato até dezembro. Até o momento, não se conversa sobre uma renovação de contrato de Alisson, tá? Mas tudo pode acontecer. Vai que ele consegue jogar, se destaca? Não sei. Vai que é um pedido do Carille, o Galo gosta? Não sei. Mas qualquer coisa em relação à renovação de contrato ou não, a gente passa aqui para vocês. Relacionados para Santos e Botafogo. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro. Laterais: Aderlan, JP Sherman, Rainer, Escobar e Rodrigo Ferreira. Lembrando que JP Sherman só joga contra o Botafogo e depois se apresenta à seleção brasileira sub-20. Lembrando que o Santos vai jogar contra o Botafogo na segunda, em Londrina, e depois vai enfrentar o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Uma semana. O Santos não volta à Baixada Santista, por isso levou até mais jogadores do que o habitual, tá certo? Então não significa que todo mundo que está relacionado vai jogar as duas partidas, Botafogo e Novo Horizontino, só para contextualizar para vocês. Zagueiros: Alex, Gil e Joaquim. Lembrando que o Jair e o Souza, que poderiam ser opções, já estão com a seleção brasileira, tá? Só o JP Sherman que o Santos conseguiu que ele jogasse contra o Botafogo. Volantes: Alisson, Pituca, João Schmidt, Tomás Rincon e Sandri. Meias: Juliano, Nonato, Serginho, Patrick, Casares e Otero. Atacantes: William Bigode, Morelos e Wesley Patati. Seguimos sem Pedrinho, Furt e Guilherme. Então, esses são os relacionados do Santos já para as duas partidas, tá? Botafogo e também Novo Horizontino. Vamos ver se o Alisson entra em campo ou não nesse jogo contra o Botafogo. Bom, falando sobre a procura do Santos de goleiro, a gente já comentou aqui várias vezes que o João Paulo não é uma unanimidade, não é visto como inegociável pela cúpula santista. E por que eu tô falando isso, Nájila, ele tá machucado. Sim, eu sei, mas só para vocês entenderem todo o contexto. Quando o Marcelo Teixeira assume o Santos, como vocês se lembram, procurou outros nomes, como o próprio Marcelo Groy, procurou o Rafael Cabral, procurou o Tadeu, entre outros goleiros, para serem contratados. O Santos não conseguiu se acertar com nenhum nome e o João Paulo acabou ficando. Ok. E aí, o Santos trouxe o Gabriel Brazão, o João Paulo vai ficar, então o Gabriel Brazão vai ser o reserva imediato. Ok. Só que agora, o João Paulo se lesionou e a previsão, pelo menos mais otimista, é de que ele fique à disposição a partir do Campeonato Paulista do ano que vem.
E aí, o Santos agora entende que é o momento de dar uma sequência para o Gabriel Brazão, que é um goleiro jovem, o Santos enxerga potencial, é bastante elogiado nos treinamentos. Só que o Santos, internamente, é óbvio que ninguém do Santos vai confirmar, mas internamente, não tem essa confiança no Diógenes. Diógenes, que inclusive tem contrato com o Santos se encerrando ao final desta temporada. E aí o Santos entende que precisa de mais um goleiro. Caso aconteça alguma questão com o Gabriel Brazão, sei lá, algum problema pessoal, se machuque, suspensão, acordou com uma dor de garganta, indisposto, o Santos precisaria de um outro goleiro. Né? O João Pedro, ele só tem 16 anos, então o Santos entende que não tem condições, né, desse momento ele assumir uma titularidade, caso seja necessário. O João Pedro está sendo trabalhado para o futuro. O Diógenes, como eu disse, o Santos não tem essa confiança. O Paulo Mazzotti está treinando em separado. O Falcão, que é um goleiro também de potencial, está se recuperando de uma lesão. Então o Santos entende que precisa ir ao mercado. Só que o Santos também quer ser prudente no período de contrato. Então não quer oferecer um contrato muito extenso com esse goleiro. Inclusive, uma das questões que barraram o avanço da negociação com o Marcelo Groy. Ele queria 2 anos e meio de contrato, o Santos falou, não, 2 anos e meio não, é muita coisa. E o nome que o Santos negocia, que a gente já comentou aqui, é do Hugo Souza, jogador revelado pelo Flamengo, estava no futebol português, está retornando, porque terminou o contrato dele lá em Portugal. E a ideia do Santos inicialmente é um contrato de empréstimo até o final do ano, com valor de compra fixado, porque aí o Santos define lá para novembro, dezembro, se vale a pena desembolsar cerca de 5, 6 milhões para comprar o Hugo. Né? Pelo menos esse era o valor que o Flamengo tinha estipulado ao Chaves, clube de Portugal, que não exerceu a compra, né, do jogador. Ou, no máximo, um contrato de empréstimo de 1 ano com valor de compra fixado. Então o Santos quer ser prudente nessa questão de contrato. Não quer logo de cara dar um contrato mais extenso. Pelo menos, né, é a conversa de momento. A gente sabe que no futebol as coisas podem acabar mudando, mas o Santos quer trabalhar com prudência nesse momento, porque depois o João Paulo volta e aí você tem 3 bons goleiros, né? Então o Santos quer ter cautela em relação a isso. Também não está descartado, se o João Paulo se recuperar, né, tudo der certo, que ele possa ser negociado. Isso também o Santos não descarta. Mas aí é muito se, né? Estamos ainda torcendo, obviamente, pela recuperação do João Paulo. Depois a gente pensa nessa questão, se ele vai permanecer, se vai ser negociado, enfim. Mas o Santos trabalha com essa cautela em relação a goleiro, tempo de contrato, e reafirmando, em um primeiro momento, seria um goleiro para ser reserva de Gabriel Brazão. O Santos diz confiar em Gabriel Brazão, vai ter 6, 7 jogos antes da janela de transferência abrir, né, 10 de julho, para que ele mostre, ó, eu sou o goleiro titular, Santos. Procura aí um reserva, o titular sou eu. Então essa é a ideia do time santista, tá certo? Lembrando que estamos com uma rifa do Peixão. Apenas R$10 você concorre a um número, se você quiser mais números aí, fique à vontade. Uma camisa oficial do Santos e mais 6 produtos oficiais do Peixe. O link está na descrição para você conferir quais são esses produtos. Se você tiver interesse, participe e já desejo boa sorte para vocês, tá certo? Grande abraço para vocês e até uma próxima.